Oi pessoal, então vamos dar continuidade ao curso. Na aula de hoje iremos falar do mecanismo de Higgs. Posteriormente iremos falar de transições de fase e como isso está conectado com o mecanismo de Higgs. Acredito que vocês não vão encontrar em nenhum lugar uma aula falando do mecanismo de Higgs acessível assim para vocês. Vamos ver se, por favor, espero o feedback de vocês para que eu possa melhorar cada vez mais esse curso, né? Então vamos entender primeiramente a necessidade de um bóson de Higgs. Porque nós meio que tínhamos certeza que um bóson de Higgs tinha que ser descoberto em algum momento, não sabíamos se seria exatamente no LHC, mas logo no começo, mas que teria que ser descoberto, né? Então primeiro, como vocês viram anteriormente, via o campo de Higgs é que geramos massa para os férmions, tá? De forma similar vai ocorrer para os bósons de Gauge e eu vou tentar explicar um pouquinho mais detalhes disso na aula de hoje. Então, nós precisamos gerar massa para as partículas. Então, precisava de um campo escalar. Tá? Esse campo escalar eu estou chamando do campo de Higgs. E dentro dele tem alguns escalares. Uns são bósons de Goldstone e outro é o bóson de Higgs. Vou falar também mais sobre isso hoje. Então, além de querer gerar massa para as partículas, existe um problema teórico chamado problema da unitariedade. Espalhamentos entre bósons de Gauge violam a unitariedade. O que significa isso? Significa que quando você vai calcular, por exemplo, a amplitude de forma bem simples para vocês, imagine que eu estou querendo calcular essa amplitude usando a componente longitudinal dos bósons de Gauge. Lembrando para vocês que bósons de Gauge massivos possuem 3 componentes de polarização, tá? 2 transversais e uma longitudinal. Ao calcular essa amplitude envolvendo bósons de Gauge, eles têm a alta interação, que é o primeiro diagrama aqui. Nós temos diagramas trocando o A e o Z. Isso é o que nós tínhamos no modelo padrão anterior à chegada do Higgs. Se você calcular esse processo, você vai observar que esse processo ele é proporcional a G ao quadrado, G é a constante de acoplamento, que está aqui, tá? Lá do SU2, do grupo do SU2, sobre a massa vezes S, S está relacionado à energia de centro de massa, sobre a massa do W ao quadrado. Está um pouquinho cortado aqui, mas aqui é a massa do W ao quadrado. Então, esse S está relacionado à energia de centro de massa. Então, o que eu quero dizer é que a amplitude ela vai crescer com a energia. Isso viola a unitariedade. Você não pode ter um processo que cresce indefinidamente com a energia. Tá? Entretanto, pessoal, somente se tivermos um campo escalar, se existir um campo escalar, que se acople com as partículas, com esses bósons de Gauge, proporcional à massa deles, se isso existir, esse campo escalar vai gerar uma amplitude, que é dada por essa amplitude aqui abaixo, G ao quadrado S, 4, massa de W ao quadrado, que vai cancelar com esse termo aqui, tá? Que é um termo, desculpa para ter colocado positivo, tá? Isso aqui tem um typo aqui, isso aqui deveria ser M de Higgs, esse M de Higgs é um sinal positivo, tá? Então, imagine que tem um sinal positivo aí, tá? Nessa amplitude. Esse termo vai ser positivo. E ao ter esse termo positivo, vai cancelar com o termo divergente dessa amplitude, aqui, né? Cresce indefinidamente com energia, e vai gerar uma amplitude que não mais cresce indefinidamente com energia, que é essa amplitude aqui abaixo, como vocês podem ver. Se eu somar a amplitude dos bósons de Gauge, que são esses dois diagramas aqui, com a do Higgs eu vou gerar um termo que não mais cresce indefinidamente com S. Então, a introdução de um bóson de Higgs restaura a unitariedade dos meus processos. Tá? Isso é um exemplo. Então, o bóson de Higgs era necessário para que pudéssemos restaurar a unitariedade em processos envolvendo partículas elementares, além de gerar massa para essas partículas. Então, notem que eu preciso que esse campo escalar se acople proporcional à massa. Eu mostrei no finalzinho da aula passada que o Higgs se acopla proporcional à massa do elétron. Eu cometi até um typo lá, colocando que o verbo aparecia no numerador, mas é no denominador. Mas o Higgs
se acopla proporcionalmente à massa do elétron dividido pelo VeV. Tá? Então, esse é um exemplo. Para deixar bem mais claro para vocês, se vocês olharem aqui nesse gráfico, nós temos aqui a seção de choque em função da energia de centro de massa. Essa curva aqui, pessoal, vermelhazinha, ponta tracejada, seria o comportamento da seção de choque se não existisse nenhum Higgs. Tá aqui, ó, sem Higgs. Se você assumir que existe um Higgs de 1 TeV, esse seria o comportamento da seção de choque. Se fosse 500 GeVs, seria desse jeito. Se fosse 120 GeVs, seria desse jeito. E assim vai, tá? Então, essa seção de choque aqui não é uma seção de choque total, tá? Tem um corte aqui nela que é usando a pseudo-rapidez, tá? Usando a pseudo-rapidez, é isso que você acha. Note que, dependendo do valor da massa do Higgs, o comportamento da seção de choque é diferente, mas é bem notório que, caso não tivéssemos um Higgs, a seção de choque explodia. Tá? Então, nós precisávamos de ter um bóson de Higgs. E que tipo de equação de movimento esse bóson de Higgs obedece? Por ser um escalar, por ser um bóson, ele obedece à equação de Klein-Gordon. Relembrando para vocês, a equação de Klein-Gordon é obtida via equação de energia-momento. Você pega a equação de energia-momento relativística, aplica ela a uma função de onda, ou um campo, que vai ser um campo no final das contas, um psi. Esse psi vai ser um campo escalar, tá? Ou pode chamar de φ, tanto faz. Desde que vocês saibam que isso é um campo escalar, representa um campo escalar, normalmente usa φ, né? Φ, sabemos que isso aqui é uma mecânica quântica relativística, então a energia está relacionada a uma derivada temporal e o momento a um gradiente. Ao usarmos os conceitos quânticos de energia e momento, usando essa relação que vem da mecânica quântica, nós achamos essa equação aqui, derivada segunda no tempo, derivada o gradiente ao quadrado, na função de onda menos a massa ao quadrado, tá? Note que esse menos aparece aqui por causa do i, que tem aqui, tá? Cada aqui tem menos i e aqui tem i, então vai aparecer um sinal relativo lá. E essa equação eu posso reescrevê-la usando de forma covariante desta forma aqui. Então eu tenho dmi mais m ao quadrado psi ou φ, tanto faz, igual a zero. Essa é simplesmente a equação de onda, cuja solução é uma onda plana, tipo onda plana, tá? Então, vocês poderiam, talvez vocês já fizeram essa pergunta em algum momento. Não é tão fácil de vocês acharem essa pergunta ou a resposta desta pergunta em um livro, tá? Mas tentar explicar para vocês de uma forma um pouquinho mais simples. Tem a resposta um pouquinho mais formal, que é através de contas. Então, como é que nós sabemos que a equação de Klein-Gordon representa um campo escalar? Falei para vocês que o Higgs, por ser um campo escalar, é regido pela equação de Klein-Gordon, equação do movimento de Klein-Gordon. Mas por quê? Como é que eu sei que a equação de Klein-Gordon está relacionada a um campo escalar? O que sabemos, pessoal, tudo ser escalar, ou ser vetorial, vetor axial, ser tensor, tudo isso está relacionado a como essa função se transforma via boost de Lorentz, via transformações de Lorentz. A função psi, se eu fizer passar de um referencial para o outro, tá? Fazer um boost de Lorentz nisso, sair da posição R de t para R' e t', o meu psi vai continuar sendo psi', o meu φ será o meu φ'. É isso que você encontra no final da história. O φ de linha de R', t', aí vai ser igual ao φ de R de t. Então, se isso ocorre, é porque aquela partícula tem que ser um escalar. Da mesma forma que vocês sabem que um campo escalar, que você faz num referencial, você muda para o outro, a massa vai continuar a mesma. Mas isso não é verdade para as grandezas vetoriais, né? Para grandezas vetoriais as coisas serão um pouquinho diferentes.
Note que isso não tem nada a ver com o fato da massa ser relativística e ter uma correção. Isso aqui a gente só faz só simplesmente um boost, saindo de um referencial para o outro. Quando você sai de um referencial para o outro, essa grandeza, se for um escalar, não vai ter nenhuma mudança nela. E isso é exatamente o que ocorre para a função que obedece à equação de Klein-Gordon. Então, se a função que obedece à equação de Klein-Gordon se transforma como um escalar no que diz respeito a Lorentz, como um escalar de Lorentz, então essa função de onda deve representar uma partícula sem spin, ou seja, sem um vetor, sem uma orientação. Então é assim que nós sabemos. Tá? E você poderia se perguntar, tá, Fernando, e quanto à equação de Dirac? Como é que sabemos que a equação de Dirac está associada a uma partícula que tem spin? Bem, se vocês lembrarem da equação de Dirac, se vocês usarem o conceito de momento angular na equação de Dirac, vocês vão ver que o hamiltoniano correspondente à equação de Dirac, o momento angular que você pode extrair do R vetor P da equação de Dirac, ele não é conservado, tá? Então, o que eu quero dizer, o momento angular ele não comuta com o hamiltoniano associado à equação de Dirac. Só quando você introduz um spin intrínseco e soma ele ao momento angular orbital normal, você precisa introduzir um momento spin intrínseco, que essa soma dessas duas componentes é que vai ser conservada, vai ser um observável, tá? Vai comutar com o hamiltoniano do meu sistema e sim se tornar um observável. Então eu precisava introduzir a ideia de spin para que as partículas ou os campos, seja lá quem forem, que sabemos que são férreos, que obedecem à equação de Dirac, precisavam introduzir um spin para que aquelas funções de onda lá tivessem um observável. Que observável é esse? Era a soma do momento angular orbital com do intrínseco, que é o de spin. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, seja lá o que esse psi for, ele vai ter que ter um spin intrínseco para gerar um observável. Então, o que eu quero dizer para vocês, esse psi não vai ser uma partícula com spin zero, porque eu acabei de ter que introduzir o spin para gerar um observável. Então essa está a grande diferença. Na equação de Klein-Gordon eu não preciso de nada disso. Se transforma como um escalar de Lorentz. Aqui não, eu precisei introduzir um spin intrínseco para ter um observável. Então, vamos, tendo revisado isso, vamos responder. O objetivo da aula de hoje é responder como podemos gerar massa para as partículas. Tá? Tentar explicar um pouquinho em mais detalhes isso. Como é que a gente gera isso? Então eu tenho a equação de Dirac, está aqui, e eu quero impor uma invariância local de gauge. Tá? Por que eu quero impor uma invariância local de gauge? Lembre-se que no modelo padrão, S3, S2, S1, essas são simetrias locais de gauge. Então por isso que eu quero que tenha transformações locais, porque no final eu vou conectar o que eu estou fazendo agora com o que eu falei na aula passada. Então, se eu impor essa invariância local de gauge nesta Lagrangiana de Dirac, eu vou obter esse termo aqui, adicional. A minha Lagrangiana não vai ser invariante por transformação local de gauge, devido a esse termo aqui derivativo de μ, que vai atuar nesse Ki aqui, e vai sobrar esse termo. Ou seja, a Lagrangiana não é invariante. Necessitamos, como falei na aula passada, de forma um pouquinho mais rápida, de redefinir a derivada ordinária, não é a derivada covariante, introduzindo um potencial vetor, né, que vocês conhecem da equação de Maxwell, nesse caso aqui eu vou chamar de um bóson de gauge, seja ele quem for, e com esse bóson de gauge se transformando de tal forma que se eu fazer o dmi num demizão, com a mi que está aqui indo nisso, esse termo que está aqui, ele se cancela e eu restauro a invariância de gauge. O que eu quero dizer no final das contas? A invariância de gauge local requer a introdução de um bóson de gauge. E como falei para vocês, esse bóson de gauge, na aula passada, gera uma interação com os férmions. Tá? Como é que eu sei que são os férmions? Eu acabei de falar. A equação de Dirac está relacionada a partículas que possuem spin. Então, se eu quiser chamar isso de QD, eu vou dizer que esse A obedece a uma dinâmica que é regida pelo tensor eletromagnético F-mini, que gera as equações de Einstein, tá? Então eu vou introduzir esse termo menos um quarto F-mini, então eu vou dizer que
esse A agora é o fóton, e essa seria a lagrangiana da QD, da eletrodinâmica quântica. Outra forma também, muitas vezes usual de escrever isso, é chamar esse termo de Psi barra gama mi Psi de uma corrente JμI, que é exatamente a corrente conservada, nesse caso, e chamar e reescrever dessa forma aqui, onde tem um JμI acoplado, interagindo com a Mi. Tá? Se fosse num grupo SO2, lá do modelo padrão do SO2L, a diferença é que em vez de aquele DMI, como aqui indo num DMI mais I que a Mi, eu ia ter uma coisa um pouquinho mais complexa, porque eu não teria apenas um AMI. Por ser um grupo SO2, eu tenho 3 geradores, são N ao quadrado menos 1, SO2, 2 ao quadrado menos 1, 4 menos 1, 3. Então nós temos 3 geradores, então eu teria aqui T1, T2 e T3, e aqui seria W1, W2, W3. Então para o grupo S2 seriam 3 geradores e 3 bósons de gauge. E alguma constante de acoplamento se chama de G. Tá? Essa seria a diferença, mas a lógica é a mesma. Onde esse T nada mais é do que um meio das matrizes de Pauli. Tá? Sigma 1, 2 e 3. Então, imagine que eu tenho uma QED. E aí é um bóson de gauge. Nesse caso, da QED é o fóton. Mas vamos supor, por um acaso, que eu quero que esse fóton seja massivo. É que eu quero que o fóton seja massivo, pessoal. Mas é porque eu vou falar de bósons de gauge, do W+, W-, que eu falei na aula anterior, que eles têm massa de 80 e 91 GeVs. Então eu quero gerar a massa para esses caras, tá? Eu estou construindo a lógica. Então tem um fóton massivo. Vamos supor que eu queira ter um fóton massivo. Eu quero introduzir esse termo aqui, ó, que é m ao quadrado a mi. Isso seria um termo de massa para o fóton, tá? Isso tem a ver com a equação de Procca, mas eu não vou entrar em detalhes da equação de Procca aqui. Mas esse seria um termo massivo, um termo de massa para um bóson de gauge vetorial. M ao quadrado a mi, m ao quadrado sobre 2 a mi. Se eu quisesse introduzir esse termo, se eu quisesse colocar à mão esse termo, eu não poderia. Por que eu não poderia? Porque eu comecei toda a minha história impondo essa invariância de gauge local. Ao impor a invariância de gauge local, eu tive que redefinir a derivada parcial e o AMI. O AMI se transforma desta forma. Devido a essa transformação, é que eu pude obter uma lagrangiana que é invariante de gauge, que é escrita como essa ou essa, já com a introdução do termo cinético do fóton. Essa lagrangiana é invariante de gauge. Essa é. Mas se eu introduzir o termo de massa, que é essa daqui não é mais invariante de gauge, porque esse termo AMI, como vocês podem ver aqui abaixo, não é invariante por transformação de gauge, aquela transformação de gauge que eu mostrei no slide anterior. Então, estamos no meio de um dilema. Qual o dilema é esse? Se eu quisesse explicar de onde vem a interação entre os férmions e os bósons de gauge, explicar lá o decaimento beta, explicar o eletromagnetismo no contexto de física de partículas elementares, eu preciso introduzir interações entre bósons de gauge e férmions. Uma forma elegante de fazer isso é via a introdução de invariância de gauge local. Só que a invariância de gauge local agora está impedindo que eu coloque um termo de massa para os bósons de gauge. Então ela resolve um problema, por outro lado cria outro. Porque explicou as interações, mas agora não permite que eu possa incluir um termo de massa para o bóson de gauge. O que é que eu faço? Tá? O que é que eu vou fazer? Se fosse em relação a férmions, como é que eu poderia fazer? Como eu falei para vocês na aula passada, agora eu vou falar um pouquinho mais de detalhes para não ficar nenhuma dúvida. Eu falei para vocês na aula passada que eu precisava de as componentes de mão esquerda e mão direita dos férmions para ter um termo de massa de Dirac. Por que isso? Prestem atenção. Então, massa do férmion é barra E. Massa do férmion é barra E. Todo campo pode ser escrito como uma componente de mão esquerda mais de mão direita. Se você abrir esse termo aqui, o E, façam isso. E é igual a EL mais ER. EL é 1 menos gama 5 sobre 2E.
e o ER é 1 mais gama 5 sobre 2 E. Se você fizer essa continha aí, você vai mostrar que quando abrir esse termo aqui, você vai chegar no final, que esse termo aqui, ME barra E, que nada mais é do que esse termo aqui, ó, M psi barra psi, daqui da equação de Dirac, que é exatamente esse termo que eu só estou chamando de elétron em vez de psi, resulta nisso. Então, preciso das duas. Note que um é o hermitiano conjugado do outro, tá? Então, para que eu possa ter férmions de Dirac, massa de Dirac para os férmions do modelo padrão, eu preciso ter férmions de mão esquerda e férmions de mão direita. E no modelo padrão, como vocês viram, os férmions de mão esquerda estão representados dispostos em dupletos e os férmions de mão direita em singletos, tá? Eles não estão dentro de uma matriz. Então, se eu quiser introduzir também uma massa de férmions, uma massa desse tipo para os férmions dentro do modelo padrão, eu não vou conseguir porque não é invariante de gauge, porque um se transforma em SO2 e o outro é singleto. O que eu quero dizer, esse cara aqui não tem como se acoplar direto com esse, porque esse aqui está dentro de uma matriz 2x1, se você pensar assim, de forma bem simples, e esse cara não está dentro de uma matriz 2x1, não tenha como esses dois se acoplar, por isso que eu introduzi aquele dublete em Higgs lá, e aqui eu vou tentar explicar para vocês como isso ocorre de forma mais natural. Então, vamos, como mostrei para vocês, vamos entender de onde vem esse escalar. Então, o que eu quero no final das contas é um escalar, né? Que seja um dupleto para que eu possa gerar massa para esses férmions. Vamos lá. Considere um campo escalar que obedece esse potencial aí. Note que esse potencial aí ele é simétrico pela simetria φ indo em menos φ. Eu não tenho um termo cúbico aí não, tá? Então, φ vai em menos φ. É simétrico, tá? Não muda absolutamente nada no meu potencial. A lagrangiana a que esse potencial pertence é essa aqui. 1 meio dmφ para um campo escalar real. Mi ao quadrado sobre 2φ ao quadrado menos lambda φ à quarta sobre 4. Um campo escalar real. Esse potencial de mi ao quadrado φ ao quadrado sobre 2 mais lambda φ ao quadrado sobre 4 geram dois potenciais escalares. Se esse mi for positivo, vai parecer uma parábola assim. Se esse mi for negativo, vai ter esse comportamento de um chapéu mexicano. Supor que eu queira agora fazer o desenho ou o gráfico desse potencial escalar. Ele vai ter dois comportamentos bem distintos, um quando mi ao quadrado maior que zero, outro quando mi ao quadrado for menor do que zero. Quando mi ao quadrado for maior do que zero, o mínimo dele vai ser igual a zero, v de φ, quando φ for zero. E o outro vai ser quando φ for mais ou menos v. Eu vou mostrar o que é esse v já já. Tá? Como é que eu sei disso? Calculando a derivada primeira desse potencial, tá? E tomando ela igual a zero. Eu vou achar os pontos críticos, né? Então, você achou os pontos críticos do seu potencial, você acha que quando mi for quadrado for positivo, vai ser φ igual a zero. Quando mi ao quadrado for negativo, você vai achar dois pontos de mínimo. Um vai ser quando φ igual a v e o outro menos v. Quem é esse v aqui? Eu esqueci de definir para vocês, pessoal. Então, eu vou aproveitar e colocar como lista de exercício. É super trivial de fazer isso, é calcular a derivada primeira. Todo mundo que está assistindo aqui tem que saber calcular uma derivada de um potencial como esse, né? dv dφ. Basta a relação trivial aí, nem vou dizer mais. Pronto. Esse v simplesmente vai ser uma das condições, serão os mínimos, né? Que você vai achar desse potencial. V e menos v. Esse v está relacionado lá o mi e ao v desse potencial. Vai ter um valor positivo e um valor negativo. O que acontece? Antes, nessa figura A, você poderia escolher, você só tinha um mínimo absoluto lá, um mínimo apenas que é quando φ for zero. Nesse outro caso, você tem um valor de mais v e menos v. Ou seja, tem duas soluções, mais ou menos. O que acontece? Se você escolher o vácuo, o mínimo de energia, quando φ for igual a zero, tá?
Então, se o vácuo escolhido entre vocês, o mínimo de energia, for φ mais V ou φ menos V, isso não tem implicações. O que acontece? O que acontece é que você vai quebrar a simetria. Antes você tinha φ igual a zero, agora você tem mais V ou menos V. Quando você escolher um deles, você vai quebrar a simetria. O que é quebrar essa simetria na prática? Na prática, vocês vão... O que quer dizer essa quebra contra a simetria? Né? Porque eu escolhi um que quebrei. Isso quer dizer, mas como é que eu checo lá na conta, Farinaldo, que a simetria foi quebrada? Então, pessoal, o mínimo de energia, as excitações de um campo que descrevem as partículas, são, em teoria quântica de campo, você vê isso, as excitações do campo são as partículas, tá? Elas são obtidas a partir de perturbações em torno do vácuo, em torno do zero. Então, quando você toma que o seu mínimo de energia agora é V, você faz um deslocamento do campo, meu φ deixou de ser φ, para ser V mais eta. Eta é um novo campo. Por que eu faço isso? Porque o valor esperado do vácuo do campo φ antes era zero, certo? Quando o μ ao quadrado era positivo. Agora que o μ ao quadrado é negativo, o valor esperado do φ é V. Só que meu φ agora não vai ser mais o meu campo físico. Quem vai ser meu campo físico agora vai ser o eta. Por quê? Porque quando eu defino assim φ de x igual a V mais eta e tomo o valor esperado do vácuo, qual vai ser o valor esperado do vácuo do eta? Zero. Porque se o valor esperado do vácuo do φ é V, você resolve essa equação aí, você vai achar que o valor esperado do vácuo do eta vai dar zero. Então, note que o valor esperado do vácuo do novo campo é nulo. Obviamente, como você só tem uma constante entre eles dois, a derivada deles, uma vai ser igual a outra. A derivada de φ vai ser derivada de eta. Por que eu estou falando disso? Porque o termo cinético da Lagrangiana, que envolve, vocês podem ver aqui, dmi-φ, vai continuar mesmo, não vai ter nenhuma alteração. Tá? Entretanto, esses termos aqui, o quadrático e o quártico, serão sim alterados, porque eu estou fazendo meu φ, indo agora para sendo V mais eta. Então vai ser diferente. Então quando eu fizer essa diferença, está aqui, ó, meu φ está V mais eta, eu φ a quarta V mais eta a quarta. Tá? Isso vai gerar o quê? Vai gerar esse tipo de Lagrangiana aqui. Vai gerar um termo que é eta ao cubo e vai gerar um termo que é eta quarta. Tá? Então, termo eta ao quadrado, termo eta ao cubo e eta quarta. Mais uma constante aqui. Por que eu estou falando disso? Note, φ e menos φ preservavam, correto? Minha Lagrangiana era invariante sobre φ de menos φ. Agora que eu escolhi meu vácuo igual a mais V, minha Lagrangiana não é mais invariante por eta em menos eta. Porque φ em menos φ é a mesma coisa de eta em menos eta. Então não é mais invariante por essa simetria discreta devido à presença de um termo de potência 3 no eta. Então, a Lagrangiana que eu tinha no meu sistema foi quebrada. Porque a gente fala de espontaneamente? Porque eu não adicionei um termo à mão, ou fiz alguma coisa a mais. A única coisa que eu fiz, eu peguei o potencial que eu já tinha e mudei um sinal de um dos termos. Então, isso é o que se chama de espontâneo, porque você não está fazendo nada fora do normal. É uma quebra espontânea, não é uma quebra explícita. Quebra explícita é quando você bota a mão um termo lá que vai e viola a tua simetria. Mas aqui não, aqui eu simplesmente mudei o sinal de um termo. Então, se vocês entenderem num contexto do universo, o que ocorre? Você tem as partículas que não possuíam massa, ocorreu uma coisa que foi essa quebra espontânea dessa simetria, e as partículas começaram a ter massa. Tá? Isso é o que eu vou explicar para vocês. Então, esse μ que eu estou mostrando para vocês aí, que mudou de sinal, porque para antes não ter massa, no início do universo, e agora ter massa, esse μ teve que mudar de sinal. Então, esse μ não é realmente uma constante. Esse μ vai ser uma função da temperatura, que vai ser o tópico das outras aulas. Então, que vai estar relacionado às transições de fase. Então, μ no potencial não é de fato uma constante, e sim uma função de temperatura, porque ele precisa mudar de sinal, tá? Para que o processo de quebra espontânea de simetria ocorra.
E, consequentemente, a partir disso, eu vou ter interações tríplices entre os etas e interações quartas, que estão aqui, ó, normalizadas, baseadas por esses acoplamentos. Aqui é o menos um quarto, tá? Esse seria o vértice, e aqui lambda V, o vértice dessa interação lambda cubo, tá? Esse termo viola aquela simetria de paridade φ menos φ, ou eta menos eta. Esse termo aqui seria a massa do eta, tá? Raiz de 2 lambda V ao quadrado. Esse 2 aqui aparece, vocês devem saber, por se tratar de um campo escalar, a massa ao quadrado aparece com meio embaixo. E por isso que vai aparecer esse 2 aí em cima. Se eu voltar para cá, notem que um termo de massa no campo escalar, está aqui, ó, o φ ao quadrado do termo bilinear, ele aparece com massa ao quadrado sobre 2. Massa ao quadrado sobre 2. Então, esse termo aqui é massa ao quadrado sobre 2, e por isso que a massa vai dar esse termo aqui. Onde agora aqui, ó, estou mostrando para vocês quem é na verdade esse μ. Esse μ nesse caso é na verdade simplesmente menos lambda V ao quadrado, de onde sai isso da derivada primeira lá do potencial, tá? Quando você obtém a condição de mínimo. Tá claro? Qualquer dúvida vocês me avisem. Então, como vocês podem colocar lá nos comentários, tá? As dúvidas talvez fica até melhor, mais fácil de interagir com vocês dessa forma. Então, como é que a gente pode gerar massa para as partículas? Ainda não respondi para vocês. O que eu respondi para vocês é simplesmente que existe um processo de quebra espontânea de simetria que está baseado na mudança de um sinal de um parâmetro μ. Só isso. Não falei ainda nada ainda. Vamos fazer essa mesma história para um campo complexo. Eu tenho um potencial similar, onde o φ deixou de ser um campo real para ser um campo complexo, e por ser um campo complexo tem duas componentes que eu chamo de φ1 e φ2. A lagrangiana é muito similar, agora eu tenho uma parte complexa na derivada, e tem o φ, que também envolve os campos, a parte complexa dos campos. Eu posso reescrever esse potencial em termos de φ1 e φ2 de novo, só usando essa relação aqui, que eu obtenho essa lagrangiana. E de novo, vocês podem notar que existe uma simetria global entre o φ' indo nisso, no I alfa φ, onde esse alfa não é uma função do espaço-tempo. Então, esse alfa aqui sendo uma constante, existe uma simetria global. Note que aqui é bem trivial de ver. Se você fizer o φ estrela aqui vai criar um sinal de menos aqui nesse I alfa, que vai matar com o termo de exponencial que vai sair do φ. Então é bem claro que essa lagrangiana vai ser invariante por essa transformação global, onde o φ vai em um filinho exponencial de alfa φ. O termo cinético também, um envolve o estrela e o outro não. Os termos exponenciais irão se cancelar. Tá? E a gente pode fazer também a quebra espontânea de simetria, fazer o μ menor do que zero e achar que os velhos, agora como são dois campos, a soma dos quadrados deles vai sair da condição de mínimo, vai dar V ao quadrado. Estou definindo, tá? Isso aqui é uma definição, deveria ter um sinal de definição aqui. Estou chamando de menos μ ao quadrado sobre lambda ao quadrado, sobre lambda, idêntico a V ao quadrado. Isso é uma definição. Isso não tem nenhum problema, porque eu estou assumindo que o μ ao quadrado é negativo. Isso eu aprendi de onde? Do que eu acabei de mostrar. Se eu quiser fazer um processo de quebra espontânea de simetria, eu tenho que mudar o sinal desse μ ao quadrado. O lambda não, tá? Eu não quero mudar o sinal do lambda, porque se eu mudasse o sinal de lambda, a parábola, em vez de ser para cima, seria para baixo, e assim não teria um mínimo de energia definido. Então, os gráficos também serão similares, agora só que eu tenho em duas variáveis, seria praticamente impossível desenhar isso no quadro, um φ1 e φ2, e a gente pode adotar ou que o φ1 tem um valor esperado de vácuo igual a zero, ou que o φ2 tem um valor esperado de vácuo igual a zero, ou você poderia fazer também os dois tendo valor esperado de vácuo diferente de zero. E essa escolha é arbitrária, e eu queria que, como exercício para vocês, tá? Esse é um exercício que eu não coloquei aqui, mas eu queria que vocês fizessem para o caso onde o φ2 apenas desenvolve o valor esperado do vácuo. Então, isso aqui está mais um exercício que eu espero que vocês façam, tá? Então, vamos lá. Se assumir que o φ1, eu vou fazer o caso do φ1, se o φ1 tem um valor esperado do vácuo diferente de zero, que eu chamo de V,
e o de φ2 igual a zero. Então, φ2, o campo real φ2, não vai desenvolver o valor esperado do vácuo, ou seja, não vai ter o mínimo dele vai ser igual a zero, como vocês podem ver aqui, ó. O mínimo do φ2 na direção φ2, o potencial é igual a zero, mas para o φ1 pode ser mais ou menos V, tá? E eu vou assumir que é V. Ao fazer isso, como falei para vocês, eu vou redefinir o meu campo φ1 como sendo um eta mais um V, e o meu φ2 vai continuar sendo a mesma coisa, já que ele não vai ter nenhum valor esperado do vácuo aqui para ser adicionado. Note que o valor esperado do vácuo, o mínimo de energia do meu φ2, é zero, então o mínimo de energia do meu campo Xi é zero, o mínimo de energia do meu campo φ1 é mais V, e, consequentemente o mínimo de energia do meu campo eta é zero. Eu posso reescrever o meu φ, que lembrando, esse meu φ é φ1 mais I φ2, tá aqui, tá? Então eu uso essa relação aqui, de φ1 e φ2, essas relações, para obter que o meu φ pode ser escrito como sendo eta mais V mais I Xi. Usando esse φ dessa forma, eu venho nessa lagrangiana aqui, jogo tudo aqui, e obtenho essa nova lagrangiana agora em termos dos meus campos, tá? Após o processo de quebra espontânea de simetria. Então, meu potencial, que era escrito dessa forma, onde esse φ, vocês já sabem o que é, onde esse φ ao quadrado, esse φ da Hφ vai dar um termo desse tipo aqui, tá? E o φ à quarta, aqui eu fiz os termos, ó, para você ver, se você abrir o potencial, o termo cinético, lembrando que vai ser igual, né? Que o termo constante vai ser irrelevante quando tomarmos a derivada. Quando você abrir o potencial, substituindo esta expressão anterior para o φ, você vai achar um termo quadrático no eta, um termo tríplice cúbico no eta, um termo quártico no eta. Estes dois termos, cúbico e quártico, serão termos de interação, ou seja, o eta está interagindo com si mesmo, da mesma forma que mostrei anteriormente, enquanto o φ era um campo real. Você vai achar um termo de interação do que se a quarta, vai achar um termo cúbico, ó, com o que se ao quadrado e o eta, e um termo eta ao quadrado e que se ao quadrado. Para obter isso aqui, note que não tem nenhum mi mais, né? Aqui tem mi, aqui não tem mais mi, é porque eu usei aqui já aquela relação entre o mi ao quadrado e o lambda v, que é uma definição, né? O v eu usei como uma definição. Tá? Então, desse termo aqui, o termo quadrático, que é o termo de massa, da mesma forma que fizemos anteriormente, a massa do eta vai dar isso aqui. Mas a massa do Xi não tem. Notem que não tem nenhum termo bilinear no Xi, nesta equação aqui. Então, o que significa? O que significa que o Xi, após essa quebra de simetria, lembrando que Xi está relacionado ao campo que não tinha valor esperado do vácuo, ficou sem massa. E o eta, que teve valor esperado do vácuo diferente de zero, associado a um campo que tem um valor esperado de vácuo diferente de zero, que é o φ1, possui massa. Então, o campo que não tem, está associado a um campo, o Xi, só repetindo, o Xi que estava associado a um campo que possui valor esperado do vácuo igual a zero, fica sem massa, e o que estava relacionado a um campo que possuía valor esperado do vácuo diferente de zero, eta, possui massa. E esses aqui são os diagramas de Feynman que você pode desenhar, né, para as altas interações, e aqui são os vértices de cada um deles. Os vértices de partículas envolvendo escalares são super triviais, vai ser simplesmente as constantes de acoplamento que aparecem na frente deles, tá? O que eu quero enfatizar aqui, pessoal, é que quando eu tenho um campo de escala real, só tem um campo mesmo e não tinha para onde correr. Mas aqui, agora que eu tenho dois campos, o meu campo φ virou um campo complexo, onde eu adoto que apenas um deles, possui um valor esperado do vácuo diferente de zero, aquele que possui valor esperado de vácuo igual a zero, tá? Que estava associado ao Xi,
ficou sem massa. Esse campo escalar, que após um processo de quebra de sua simetria continua sem massa, é chamado de Goldstone. Então, o que é o Goldstone? Goldstone é um campo escalar que após um processo de quebra de sua simetria fica sem massa. Bom, agora a gente vai entender o porquê isso é interessante. Mas lembrando, ainda não respondi como gerar massa para as partículas, tá? De forma efetiva. Agora vamos entender um pouquinho exatamente como podemos gerar isso. Lembrando para vocês o que eu fiz antes. Eu tinha antes uma invariância de gauge local e fiz a quebra simultânea de simetria. Fiz isso para o caso de um campo escalar real e fiz isso para o caso de um campo escalar complexo. Agora o que eu vou fazer para vocês é inserir tudo isso, quebra simultânea de simetria, invariância de gauge local, com a presença de bósons de gauge. Tá? Aqui, nesse caso aqui em particular, eu fiz a quebra simultânea de simetria assumindo a existência de uma simetria global. Agora eu vou fazer, no caso, na presença de uma simetria local. Então, quebra simultânea de simetria mais invariância de gauge local. O que é que resulta nisso? Chamado famoso mecanismo de Higgs. Então, de novo, pega um campo escalar, tá aqui. Esse campo escalar vai ser complexo, tá? Então, nesse caso aqui, deveria ser um módulo de φ ao quadrado, tá? Só para deixar bem, para ser bem estrito. E eu tenho, desculpa, se esse φ aqui for real, eu tenho um potencial desse jeito, né? E se eu quiser impor uma simetria local, não vai ser suficiente para mim, porque esse cara é um escalar real, ele não vai ter um grau de liberdade a mais para ter um Goldstone. Vocês vão ver a importância do Goldstone, porque eu falei, fiz aquele passo intermediário. Campo escalar, campo complexo, e agora campo complexo com simetria local. Então, da invariância de gauge local, já vimos, espero que vocês estejam cansados de saber que para que tenhamos uma lagrangiana invariante local de gauge, com simetria local de gauge, fazemos o shift nessa derivada e também introduzimos um campo, um bóson de gauge. Esse campo de bóson de gauge também se transforma, né? Então, voltando lá para a equação da lagrangiana, onde nós temos a derivada do termo cinético, nós que agora aqui complexo, tá? Esse φ aqui teria que ser módulo de φ ao quadrado, ou φ da hφ, tá? Aqui seria φ da hφ ao quadrado, aqui seria μ ao quadrado φ da hφ, e aqui lambda φ da hφ ao quadrado. Dφ estrela e φ para um φ complexo, e aqui está um termo cinético do meu Bmi que está dentro dessa derivada, ou pode ser Ami, tanto faz, pouco importa a nomenclatura, tá? O termo F'Mini e F'Mini, pessoal, ele já é automaticamente invariante por essa simetria de gauge local, quando Bmi vai nisso aqui, tá? Isso, se vocês quiserem provar, não vou pedir como exercício, mas vocês podem mostrar isso. Mas uma coisa que é importante é que, de novo, como eu falei anteriormente, já para vocês, esse termo de massa aqui, no caso eu tinha chamado lá de Ami, usando a QED, esse termo é proibido devido a essa simetria local de gauge. Então, se eu tiver a equação de Dirac aqui, mais um campo vetorial, seja lá o que você quiser, se você impor uma simetria de gauge local desse tipo, seu bóson de gauge fica sem massa, tá? Porque a simetria de gauge não permite. Mas aí está a grande sacada. Eu tinha uma simetria local de gauge, mas agora eu vou quebrá-la. Antes eu tinha uma simetria global e quebrei. Quando eu quebrei, gerei um Goldstone. Agora eu vou ter uma simetria local e vou quebrar também, espontaneamente. Vamos ver o que acontece, né? Então, se esse termo aqui vai gerar tudo isso aqui, tá? Eu não vou, isso aqui vocês podem olhar depois. A lagrangiana, vocês abrirem seu termo cinético, você vai achar tudo isso. A lagrangiana vai dar um termo desse tipo aqui. O que eu gostaria de ressaltar para vocês é que eu vou ter o termo cinético, ter o termo quadrático, o termo quádrico, né? Mas vou também gerar um termo de interação entre o Bmi e os campos, tá aqui. E um termo Bmi, φ d'H, φ estrela, φ, né? Esse termo aqui. Mas lembrem-se que
O meu φ, como eu fiz a forma, já mostrei para vocês anteriormente, não vou precisar fazer de novo, no final, no frigir dos ovos, né, no final da história, quando eu faço o processo de quebra espontânea de simetria, onde eu escolho que, por exemplo, a componente real desenvolve o valor esperado do vácuo diferente de zero, eu posso redefinir meu campo como sendo V mais eta mais xi, certo? Vou mostrar para vocês exatamente quando eu fiz isso. Tá aqui ele, a mesma expressão, tá? Então meu φ é exatamente isso. De onde vem isso? Quando eu redefini meus campos φ1 e φ2 ao adotar essa estrutura de vácuo, essa estrutura de mínimo de energia. Então, fiz essa definição do φ, eu pego agora esse φ e jogo aqui dentro da Lagrangiana. O que você vai achar é, onde tinha φ, agora vai aparecer eta e xi. Você vai aparecer um termo de massa para o eta, né, como já tínhamos visto anteriormente. O xi vai ficar sem massa, também já tínhamos visto anteriormente. Mas o mais importante de tudo isso é que agora um termo de massa apareceu para o bóson de Gauge. Esse termo de massa aqui, G ao quadrado, V ao quadrado, é um termo bilinear no B, que é um termo de massa para o bóson de Gauge. M ao quadrado sobre 2, M sendo a massa desse B, é o que está aqui dentro. Dessa parte aqui, esse coeficiente na frente é a massa do bóson de Gauge ao quadrado sobre 2. Então, qual o final da história? É que se você tem uma quebra espontânea de simetria, se você tem uma quebra espontânea de uma simetria global, você vai gerar um Goldson. Mas você não tem nenhum bóson de Gauge. Por que a simetria é global? A simetria, quando você impõe a simetria local, é que você precisa introduzir os bósons de Gauge para ter a invariância de Gauge local. Mas só com a invariância de Gauge local é que os bósons de Gauge são introduzidos e que você pode gerar massa para eles. Então a grande sacada é você unir quebra espontânea de simetria à invariância de Gauge local. Então você gera a massa do bóson de Gauge aqui. Entretanto, nem tudo são flores, né? A princípio, mas vocês vão ver que a gente vai resolver isso bem fácil. Sobrou esse termozinho aqui. Esse termo envolve esse Goldson, campo escalar sem massa, interagindo com o meu bóson de Gauge. Esse termo é bilinear. Se é bilinear, seria um termo de massa. Então teria o meu B e o meu xi estão, a gente chama de misturados, tá? Então este é um termo de mistura aí entre eles. E eu preciso me livrar desse cara. Mas eu não vou simplesmente me livrar e fingir que ele não existe. Eu vou usar o quê? Invariância de Gauge. Notem que esse termo aqui, ó, eu vou pegar esse termo cinético desse cara com esse termo aqui e o termo cinético do campo escalar. Tá aqui, ó. Desculpa. Vou pegar esse termo aqui, que está misturando, o termo de massa do bóson de Gauge e o termo cinético do Goldson. O termo cinético do Goldson, o termo de mistura de massa, o termo bilinear de mistura e o termo de massa do bóson de Gauge, vetorial. Esses três termos podem ser unidos desta forma aqui, tá? Você pode escrever desta forma. O que significa? Esse G ao quadrado, V ao quadrado, tudo isso que está aqui seria muito legal se isso aqui fosse simplesmente B, né? Se isso fosse B, eu teria Bmi, daria a massa de um bóson de Gauge e esse que se sumiria da minha teoria. Então vamos supor que eu possa realmente fazer isso. Eu vou chamar, existe um novo, eu vou redefinir meu campo. Lembra-se que eu tinha um B, vou chamar ele de B'mi, onde esse B'mi é o meu Bmi, mais 1 sobre G dmi xi. Isso daqui está aqui, então tudo que está aqui entre colchetes é nada mais do que o meu B'mi. Então minha Lagrangiana final vai ter o tempo cinético do eta, termo de massa do eta, tempo cinético do Bmi, e aquele termo de massa do Bmi, agora virou Bmi', porque eu redefini ele, e alguns termos de interação. Mas aquele termo que
E, que era esse termo aqui do meio, problemático, sumiu. Como? Via redefinição do meu bóson vetorial. Agora a pergunta que impera agora é, podemos realmente fazer isso, redefinir o meu campo, meu bóson de gauge? Pessoal, a questão que impera agora é, podemos realmente fazer essa redefinição do campo para poder se livrar desse termo indesejado? A resposta é sim, né? Lembre-se que o que eu estou fazendo nada mais é do que fazer o B no B'. Mas isso eu já fiz antes, lembra? Eu fiz no B', eu não poderia fazer de novo, mas realmente eu não preciso fazer de novo. Eu fiz o B no B', onde B' era igual a B'mi menos D'mi aqui. Essa introdução desse D'mi aqui era o que eu queria para ter invariância de gauge local. Só basta agora eu dizer quem é esse aqui. Esse aqui é era uma escolha arbitrária. Eu introduzi esse aqui simplesmente para matar aquele termo indesejado quando eu impus a invariância de gauge local, tá? Mas agora eu tenho esse aqui de x igual a menos psi sobre gv, só basta identificar esse aqui psi como sendo isso, que eu mato esse termo indesejado e eu tenho a invariância de gauge local tranquilamente, né? E ainda consigo, eu consigo ter a invariância de gauge local simplesmente identificando o que como sendo isso, né? Mas agora eu quebrei espontaneamente essa simetria. Esse que se não é agora qualquer coisa, esse que se está relacionado a um dos meus campos que não tinha valor esperado do vácuo, que tinha valor esperado do vácuo igual a zero, e eu gerei a massa do meu bóson de gauge. Então, para resumir, eu tenho a invariância de gauge local, quebro ela espontaneamente. Ao quebrar ela espontaneamente, eu gero massa para o bóson de gauge. O que acontece é que, além da massa do bóson de gauge, eu gero um termo bilinear que envolve o bóson de gauge e um campo e o Goldstone. E para que eu resolva esse termo, elimine esse termo indesejado, eu tenho que definir exatamente quem é esse que eu usei para impor a invariância de gauge local logo no começo. E assim eu consigo gerar a massa para os bósons de gauge a partir de um mecanismo de quebra espontânea de simetria. Então, um exercício que eu gostaria que vocês fizessem é ver quantos graus de liberdade eu tinha antes da quebra e quantos graus de liberdade eu tenho depois da quebra. E o que aconteceu exatamente com estes graus de liberdade, tá? Então, não vou responder isso, eu queria que vocês pensassem a respeito e me dessem um feedback, tá? Possivelmente lá nos comentários, tá? Ou se não, vocês podem simplesmente me escrever um e-mail. Então, voltando, dando um passo atrás, lembra que no começo eu tinha invariância de gauge local, onde o φ ainda no φ' menos i, vou voltar aqui para vocês verem, e g que de x, ou alfa de x antes, tanto faz, né? Que de x. Esse que agora não é qualquer que, esse que tem que estar relacionado com o meu Goldstone. Então venho para cá, esse meu que, como falei para vocês, está relacionado com o meu Goldstone por essa relação. Isso daqui dá exatamente o que? Dá isso. Menos i e si v. Mato g com g, dá isso aqui. Só que a quebra espontânea de simetria foi parametrizada dessa forma, vocês podem lembrar bem. Mas isso daqui pode ser escrita dessa forma para pequenas oscilações no campo, tá? Em primeira ordem. Usar essa parametrização. Essa transformação de gauge pode ser escrita simplesmente assim. Lembre-se bem, eu tenho um φ de x, vai no φ' de x, que está aqui, ó. Exponencial de menos que si sobre v, está aqui, exponencial de menos que si sobre v. Φ de x, quem é φ? É isso aqui. Aí coloquei o φ, v mais eta, si sobre v, sobre raiz de 2, tá? O raiz de 2 aqui embaixo. Isso dá o quê? 1 sobre raiz de 2, v mais eta de x. Se vocês lembrarem, no finalzinho da aula passada, eu tinha feito φ0 sendo v mais h sobre raiz de 2.
Então aqui, esse φ está sendo V mais eta sobre raiz de 2. Mas esse eta aqui, para mim, pessoal, é nada mais do que um bóson de Higgs. Então, um campo escalar. Então, se eu simplesmente chamar eta de Higgs, ou só uma questão de notação, essa expressão é o meu φ0 lá da última aula. Então, qual é a história completa? Então, quebra de simetria mais variância de gauge local. Eu tinha uma lagrangiana que era desse tipo aqui, dmi-φ menos 1/4 de f', termo bilinear, termo quarto no φ, certo? Faça aquela simultânea simetria, onde agora o meu φ, em vez de fazer todo aquele processo que é a simultânea simetria, achar o mínimo do potencial, depois definir qual dos campos real, complexo, desenvolver valores para do vácuo diferente de zero, ou os dois, vocês vão ver se dá diferença ou não, é um exercício que vocês poderiam fazer, bastante interessante, tá? De fazer esse exercício para saber se tem alguma diferença. A física vai mudar se eu fizer o φ1 diferente de zero, o VEV de φ1 diferente de zero, o VEV de φ2 diferente de zero, ou ambos diferentes de zero, vai mudar alguma coisa na física? Será que a física depende disso? Tentem descobrir por vocês e me digam aí, tá? Então você faz toda essa questão da simetria, em vez de fazer tudo isso passo a passo, você simplesmente, a forma que a gente trabalha no dia a dia, nós físicos de partículas trabalhando no dia a dia, é tomar qualquer função de simetria para a gente, na prática significa que onde o campo escalar, aquele que desenvolve valor esperado do vácuo, deixou de ser um φ, que é φ1 mais φ2, é simplesmente VEV, o valor esperado do vácuo desse campo, mais um H, onde H é o campo físico, tá? O campo que vai ter massa no final da história. Que nesse caso aí eu estou chamando de H de Higgs. Então é isso que eu estou fazendo exatamente aqui. Eu tenho esse termo cinético, esse termo invariante, que envolve um termo Bmi, mais o V mais H. Tem aqui V mais H de novo, termo cinético, esse termo já é invariante de gauge, tá? Não preciso nem abrir ele. Tem o termo bilinear, o termo quarto do potencial. Quando você abrir tudo isso aqui, você vai achar um termo cinético do Higgs, um termo de massa, que vai surgir aqui para o bóson de gauge. Como é que eu sei que isso aqui é um termo de massa? Porque vai ter um V mais H ao quadrado, um desses termos vai ser V ao quadrado. Esse termo V ao quadrado, quando pegar com esse termo G ao quadrado aqui, vai dar o termo de massa para o meu Bmi, vai ter o termo cinético do meu Bmi, vai ter o termo de massa do H, vai ter o termo de alta interação do H cúbico, o quarto, e um termo constante. Então, através da introdução num campo de Higgs, mais a simetria local, quando eu imponho aquela espontânea simetria, eu gero massa tanto para o meu escalar como para o meu bóson de gauge, de forma bastante elegante e natural, tá? De novo, notem os graus de liberdade, façam esse exercício aí, tá? Então, só para simplificar, resumir, né? Eu vou ter a massa do meu bóson de gauge, tá aqui, ó, vai dar G ao quadrado, V ao quadrado sobre 2, como eu falei ainda agora. Então, a massa vai dar o termo de massa de um bóson de gauge vetorial, que aparece na frente, o coeficiente que aparece na frente é m ao quadrado sobre 2, por isso que a massa do B vai dar GV, tá? Olhando, comparando com esse termo aqui. A massa do Higgs agora é um campo real, então vamos procurar onde está a massa do Higgs aqui, a massa do Higgs está aqui, lambda V ao quadrado, H ao quadrado, então esse termo aqui vai ser massa do Higgs sobre 2, e é por isso que eu encontro isso. E a partir da interação, aqui eu tenho a interação dos bósons de gauge com Higgs, então Bmi, Bmi, H, cadê o Bmi, Bmi, H, ok, BBH, a interação é proporcional a G ao quadrado V, tá aqui, Bmi, Bmi, H ao quadrado, então vou ter BBHH, vou ter a interação cúbica do Higgs, a interação quártica do Higgs, tá aqui. Tudo isso é muito similar, pessoal, que vocês veem realmente no modelo padrão, tá? Onde aqui esse B vai ser misturar, serão outros bósons de gauge, por exemplo, W mais, W menos. Então, e no modelo padrão, qual a grande diferença? Como é que exatamente isso ocorre no modelo padrão, pessoal? A grande diferença que eu falei para vocês, que o meu φ aqui era um campo complexo, que era φ1 mais φ2. No modelo padrão, esse φ está dentro do nubleto, que é o φ mais e o φ0. Mas toda a ideia é exatamente a mesma, só um pouquinho mais de conta, mas a ideia é exatamente a mesma.
Então esse é o mecanismo de Higgs. É um mecanismo que é baseado em invariância de gauge local e posteriormente quebra espontânea de simetria. Ao fazermos isso, somos capazes de gerar a massa para os bósons de gauge, assim como as interações dos bósons de gauge com o modelo com os férmions, o conteúdo de matéria. Então, invariância de gauge local me dá as interações, mas não me deixa ter massa. Mas ao impor a quebra espontânea de simetria, eu consigo ter as interações e consigo gerar as massas de forma bastante elegante. Então aqui eu não coloco a interação que eu quiser. A invariância de gauge local me está me dizendo exatamente qual a magnitude, como essas partículas interagem, qual a massa que elas têm. Então por isso que o modelo padrão é tão elegante. Então tem uma invariância de gauge local. As interações entre os férmions e os bósons de gauge estão determinadas pela minha simetria local. Por isso que é tão elegante. Então não é assim, vou colocar qualquer interação que eu quiser para o W, para o Z vai ser outra interação. Não. Dada, me diga qual é a sua simetria de gauge local, que eu vou te dizer exatamente quais são as interações dos bósons de gauge com os férmions. E dados os números quânticos, são coisas que a gente tem algumas coisas que eu pulei, né, para vocês, introduzir alguns conceitos. Os números quânticos do dubleto, qual é a hipercarga que ele tem, como é esse dubleto aí, qual é a hipercarga. Para o caso do Higgs nós sabemos. Para os leptons, por exemplo, os leptons têm qual é a hipercarga deles, quais são os isospins deles, nós já sabemos dentro do modelo padrão. Dado tudo isso, eu consigo determinar a massa dos bósons de gauge, como eles interagem com os férmions, qual a massa do bóson de Higgs previsto no modelo padrão, a menos de uma constante lambda. Tá? Esse lambda não é determinado, é um parâmetro que a gente tem que fenomenologicamente determinar quem é esse lambda. Esse V é um valor determinado já, tá? Esse V a gente consegue relacionar ele com, por exemplo, o decaimento beta, determinar qual é a relação dele com o G de Fermi lá, da teoria de Fermi, e determinar quem é o valor de V, esse V dá 246 GeV. Então V é um valor que a gente sabe, o lambda não é uma coisa que a gente conhece, tá? É uma coisa que a gente teria que medir no LHC experimentalmente, que até este momento, estamos em julho de 2020, é objeto de estudo, determinar a interação tríplice e quártica do Higgs, saber exatamente quem é esse lambda. Tá? Então, esse é meio que o mecanismo de Higgs, pessoal. Então, espero que tenha sido claro o suficiente para vocês. Qualquer dúvida, vocês me avisem. Abraço.